Olá, boa tarde. Quero desejar a todos vocês graça e paz, né? Que o Senhor Jesus esteja conosco sempre. E antes de começar essa pequena introdução bíblica, né, da palavra do Senhor, eu queria sim orar, pedir a Deus pela vida de alguns, ou de todos nós, né, de fato, que estamos precisando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, e bendizer-te o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és poderoso, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus filhos, do meu esposo, dos meus netos, Senhor, da minha família, da minha nora, Pai. Pai, que cada pessoa que ouça esse vídeo possa se encher da Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa cuidar, Senhor, dos nossos lares, que o Senhor possa cuidar da nossa igreja, Senhor. Onde tiver um membro da tua igreja, que o Senhor se faça presente, porque a igreja somos nós, a Tua palavra nos ensina isso. E eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até os dias de hoje, nesse exato momento. E eu sei, Senhor, que se nós permanecermos unidos em fé, confiando em Ti, nós vamos passar por tudo isso, aprovados por Ti, Senhor, e veremos coisas muito boas nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu vou falar para vocês um pouco da alegria no sofrimento, né? E o texto bíblico é o texto de João, que diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim, né? Ou seja, antes do mundo ter raiva de nós, né? Eles já odiavam a Deus por tudo isso, né? E nós sabemos que o cristão, ele deve permanecer alegre, né? Seja qual a tribulação, o que ele estiver passando, qual o sofrimento, a Bíblia diz que as atribulações produzem a paciência, né? E a paciência a perseverança. E além disso, né, Jesus prometeu nos dar sua companhia. Né? Todo crente, todos os dias, até a consumação dos séculos, ele prometeu que estará conosco e não nos abandonará. Mediante isso, né, vamos falar um pouco sobre isso. Então, o sofrimento, né? O sofrimento pode ser uma dor física, uma dor moral, né? Uma angústia, uma aflição, uma amargura, um infortúnio, um padecimento. Todos isso são direcionados ao sofrimento. E então o próprio Deus, ele ensina na sua palavra, né? E existe, né, alguns motivos que explicam o sofrimento do justo, né? Daquele que acredita em Deus, aquele que serve a Deus, aquele que caminha com o Senhor todos os dias, né? O justo sofre porque não é deste mundo, né? Então você que é cristão, você que é crente, você que está firme até agora na presença de Deus, firme na certeza que o que estamos passando, o Senhor vai nos provando, para que o grande dia, quando eles vierem nos buscar, nós estejamos preparados. E o justo, então, ele sofre porque ele não é desse mundo, né? O mundo em João, quando significa, é o sistema, né? O crente não compactua com o sistema mundano. Eu sei que muitos por aí, hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, e nós estávamos falando isso. Existe muitos que não tem, só por a igreja não estar abrindo, né, muitos aí estão desviados dentro de seus próprios lares. E Deus não está feliz com isso, Deus não se agrada disso, porque o Senhor, Ele nos chamou para vivermos uma vida eterna, uma vida plena com Ele, independente do sofrimento, da tribulação. Nós temos que estar alegres porque nós vamos compartilhar das coisas boas que Deus tem para nós. E nós vamos compartilhar do céu, né? E o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, né? Ela tem que ser contrária ao do mundo, né? Por isso o mundo aborrece e faz com que ele sofra, né? Por quê? Porque eles não estão, né? Eu quero dizer para vocês que eles não estão, né, preparados para enfrentar tudo isso. Então, às vezes você vê uma pessoa num determinado lugar, né,
na perda de um parente, de um ente querido, de um amigo, você vê essa pessoa se desesperar, se descabelar, né? Claro que a dor física, né? A dor de perder alguém, ninguém está preparado para perder ninguém, né? Ninguém está preparado. Eu lembro que quando eu perdi meus pais, eu tinha 15 anos, né? E para mim, perder um pai e uma mãe é perder tudo, tudo. Eu achava assim. E Deus me deu essa experiência de dor, assim como me deu a experiência de perda de filhos, né? Eu tive 2 filhas mulheres e perdi elas porque não era da vontade de Deus naquele momento. E hoje, quando eu aceitei a Cristo, eu vim entender tudo isso. Que esse sofrimento, né, como na época eu não era cristã, então eu não sabia, eu me desesperei, né, fiquei chateada com Deus, mas hoje eu vejo que tudo isso era um aprendizado, tudo isso era para que as promessas dele se cumprissem na minha vida, para que eu, através da minha dor, através do meu sofrimento, da perda de pai, da perda de mãe, né, da perda de pessoas que eu já perdi, meus irmãos, hoje só tem eu na face da terra e 2 irmãs que eu as considero como irmãs de sangue, né, que eu fui adotada e tudo mais, mas isso não me interessa. Hoje não me interessa de onde eu vim, me interessa para onde eu vou, né? Então o justo, ele sofre porque o seu servo, a palavra de Deus diz que o servo não é maior que o seu senhor, né? E quando diz aqui que o Senhor, ele já era odiado, imagine nós, né, pobres, mortais, né? Imagine nós que estamos aqui nesse mundo e não viemos com o propósito de salvar o mundo como veio o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós viemos com o propósito, sim, de ganharmos almas para Ele, de alcançarmos o maior número possível de pessoas para que essas pessoas adentrem no céu junto com a gente, porque é para lá que eu quero ir, é para lá que eu creio que eu vou. Então, né, o justo também, ele sofre por causa do nome de Jesus. E nós vamos sofrer, né? Hoje tem a pandemia, gente. Aí ela vai passar, ela já está passando em nome de Jesus, mas virão outras dores. E nós que confiamos em Deus, que acreditamos no Senhor Jesus, que cremos nele, temos que confiar e acreditar que esses ensinamentos é para que a gente vá para o céu, né? Vá para o céu, porque, poxa, é muito fácil, né? Luta, é uma batalha. Se não houver uma vitória, se não houver uma luta, se não houver algo que eu tenha esperança lá no futuro. Então, a minha esperança é ir para o céu. A minha esperança é crer em Deus. Então, no sofrimento, eu tenho que me alegrar? Sim. Quando eu digo me alegrar, não é se alegrar com a desgraça do irmão que perdeu um ente querido. Não é se alegrar com o irmão que está lá prejudicado, né, por esse sistema, né, esse caos que existe aí na saúde pública, né? Agora mesmo estava vendo no jornal, né, o ministro que abandonou aí. Não vamos nos desesperar, gente, vamos nos alegrar e confiar em Deus, porque uma coisa é certa: tudo que acontece abaixo dos céus é permissão de Deus. Os governantes estão onde eles estão, é vontade de Deus. Claro que o povo, ele contribui muito, o voto contribui muito. É por isso que nós temos que ter consciência quando formos votar, mas é permissível, até mesmo para a gente aprendermos com os erros deles, aprendermos que esse tipo de pessoas em quem confiamos, não, nas próximas eleições nós não vamos fazer isso. Mas eu não vim aqui para fazer política, eu vim para falar da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela fala que o justo, o diabo, ele odeia o mundo, né? O nome de Cristo é proclamado pelos cristãos que defendem o cristianismo, né? A igreja padece, a igreja tem aflições, porém não se envergonha do evangelho, antes glorifica o nome do Senhor. Em 1 Pedro fala sobre isso, né? Leia na sua casa, 1 Pedro 4,16, né? Nós não vamos nos envergonhar nunca, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos um Deus que é todo poderoso, que estará conosco até o dia da sua volta. Nós não vamos nos envergonhar e principalmente ficar triste com essas lutas, com essas atribulações que estão por vir e as que já estão aí. Nós temos sim que confiar em Deus, né? Na Indonésia é um país
país muçulmano, né? Na época que eu li essa reportagem, eu vi que tinha 215 milhões de habitantes, entre quais 175 milhões eram muçulmanos. Os cristãos são terrivelmente perseguidos, né? E nós temos visto isso, muitos cristãos por aí fazendo a obra de Deus são mortos, né? São apedrejados, são fuzilados, né? Em outros países por aí, mas eles não negam o Senhor Jesus. E eu creio que diante disso eles terão vitória sobre isso, né? O justo, ele sofre por causa das leis naturais. As leis naturais provocam muitas vezes os males naturais e sociais e morais, os quais o cristão está sujeito. Os males naturais podem ser as tempestades, os ventos, os furacões, né, que nós temos visto. O justo está sujeito a todos esses tipos de males, e principalmente aos males sociais, né? Que é o mal social? O desemprego, né? Os desempregos que estão assolando o nosso país, ainda mais agora com essa pandemia, né? Mas também, diante de tudo isso, nós temos que crer que somos mais que vencedores, né? Porque lá em Romano 8:37, o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. E nós temos que crer nisso, amado. Nós temos que aprender no dia de hoje, no dia da tribulação, tomar posse do que a palavra de Deus nos ensina. Na próxima vez eu vou ler para vocês o que Deus ele pensa sobre nós, sabe? O que Deus ele pensa acerca do seu filho, acerca de quem nós somos, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. Sabe, gente, nós temos que aprender a ter a dimensão das coisas que Deus tem para nós, né? Hoje eu vejo assim como Deus ele me amou, me ama até hoje, sabe? Da onde eu vim, o que eu vivi. E quando eu leio lá tem um salmo que fala sobre o ventre, que Deus lá no ventre, mas principalmente em Jeremias, quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. A gente não está nessa terra para só padecer não. E se isso acontecer, temos que nos alegrar, temos que nos confiar naquilo que o Senhor tem para nós, sabe? As pessoas podem até quando verem isso que eu estou falando, dizer, essa menina é doida, né? Não paga aluguel, vive uma vida assim, mas eu vivo uma vida feliz. Podem até falar o que falarem, pode o mundo desabar, gente. Mas eu quero estar na glória. Eu acredito no que Deus tem para mim. Eu acredito no que Deus tem para os meus filhos. Podem olhar e dizer, não tem jeito, mas eu sei que Deus vai dar a vitória, porque eu confio. Deus não me tirou da onde me tirou, e nem qualquer um de nós que somos cristãos, que padecemos e que estamos ali, Deus não nos tirou para vivermos uma vida de miséria, cabisbaixa ali, triste, só se lamentando. Não, gente. Vamos botar a palavra de Deus para ser vida nas nossas vidas, para ser vida na vida dos outros. Quase eu dizia, né? Vamos botar para quebrar, mas vamos botar para quebrar diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor nos ensina. Sermos alegres, sim. Né? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda tristeza, né? Ainda diz mais, né? Lá, a palavra de Deus diz lá em Romanos que nada vai nos separar do amor do Senhor. Nada, gente. O que é nada? Meu Deus, né? A miséria, a fome, a escassez, a prisão, nada vai me separar do amor de Deus. Aconteça o que acontecer comigo, ou com alguém da minha família, ou com alguém do meu círculo de amizade, eu não vou me deixar abater, eu vou confiar naquilo que o Senhor tem para mim. E é assim que você tem que pensar. E isso não é para me aparecer, não. É assim que eu penso hoje. Eu já servi muitos anos o inimigo, já fiz coisas que até desagradam a Deus. Eu creio que Deus já me perdoou sobre isso. Mas uma coisa é certa, eu nunca fui tão amada como eu sou hoje diante de Deus. Eu nunca fui tão querida e tão amada por Deus como eu sou hoje, quando eu confessei que eu aceitava Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu acredito no que Deus tem para mim lá daqui mais adiante. Posso morrer amanhã, mas eu quero morrer em Cristo. É isso que importa para mim hoje.
Então, existem razões pelas quais Deus permite o sofrimento ao justo, né? O sofrimento produz um profundo relacionamento com Deus. Eu não estaria aqui falando para vocês se eu não tivesse hoje uma intimidade com o Senhor, né? E Ele me aproxima. E com essa pandemia nós estamos mais próximos, sabe por quê? Porque nós estamos com a palavra. E isso nos aproxima do Senhor. A palavra de Deus, ela nos aproxima do Mestre. A palavra de Deus faz com que nós venhamos conhecer verdadeiramente quem é o nosso Pai. Amém? E o sofrimento, ele, com esse relacionamento com Deus, né? Os apóstolos foram perseguidos. O próprio Jesus foi perseguido. Eu não sou melhor do que ele, nem diferente, né? Mas eu sou filha, então a prova vai vir. E eu tenho que, através dessa prova, me aproximar do Senhor. O sofrimento também, ele produz santidade. Quando o crente passa pelo sofrimento, ele se humilha. Você pode ver que até nem precisa nem ser crente. Você basta ver alguém na prova, na aflição. Primeira coisa, dobra o joelho diante de Deus, né? Se humilha, né? Mas o sofrimento, ele produz para nós que somos cristãos, ele produz para nós santidade. Ele faz com que nós venhamos nos aquebrantar o coração diante de Deus, como fala lá em Crônicas. Vamos ter o coração aquebrantado. Vamos nos quebrantar diante de Deus, sabe? Vamos nos rasgar nossas vestes, né? Abrir o nosso coração, abrir e colocar diante de Deus. Porque não adianta, amado, maquiar diante de Deus, dizer, ah, Senhor, eu tô assim. Não, se rasgue. Abra de fato o seu coração para Deus, né? O sofrimento também, ele produz uma vida espiritual, né? Por meio do sofrimento, o crente, ele cresce espiritualmente. Ele aprende a crescer confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que o Senhor, ele fala. Gente, são mais de 8.000 promessas. Isso é fato. A Bíblia diz isso. Será que nós já usufruímos metade dessas promessas? Se não aconteceu isso na sua vida, corra, porque ainda dá tempo de você ganhar pelo menos umas 10 dessas promessas. E é isso que eu creio. Amém? Então o sofrimento, ele traz um crescimento espiritual, né? Ele traz uma autoridade. Você passa a ter autoridade espiritual diante da situação, né? O sofrimento, ele não pode de forma nenhuma nos enfraquecer, e sim nos fortalecer e nos dar essa autoridade. Quando eu passei 2 semanas meio ruim, né, de gripe, era o sintoma da Covid, mas eu creio que em nome de Jesus não era. Eu ia aqui pro quintal, da onde eu moro, tem um espaço grande, né? E eu ia umas 2 vezes eu vou todas as noites orar, porque eu estou no propósito da oração de 2 horas da madrugada. Mas quando eu estava doente, eu fiquei assim meio receosa, porque a gente é humano. E eu fiquei bem receosa, e eu comecei a chorar. Eu digo, ai, Senhor, eu quero ver meus netos crescerem, né? Ainda nem conheci o Gael direito. Então, assim, eu me abri literalmente para o Senhor, né? Mas Deus, naquele momento, me trouxe uma autoridade. Eu comecei a guerrear, eu comecei a ungir. Aqui na parede da casa da vizinha tá tudo cheio de mãozinha minha com óleo ungido. E às vezes eu saio aqui na rua, no beco aqui onde eu morava antigamente, eu saio ungindo as casas, porque eu faço guerra espiritual. Faça guerra espiritual. Declare que você é do Senhor, que a sua casa é do Senhor. Não aceite que o inimigo lhe aponte o dedo. Você é mais que vencedora. E Deus, ele nos traz essa autoridade. Você tem autoridade. A Bíblia nos garante isso. O próprio Deus, na sua palavra, diz que nós íamos pisar em serpentes e escorpiões, né? E se nós podemos fazer isso, repreenda a doença, repreenda a enfermidade, repreenda a dor. Eu descobri agora recentemente que eu estou com tireoide, né? E descobri que a tireoide traz todos esses problemas físicos, de saúde, essa gordura, tudo, dores, tudo. E eu tô orando a Deus para me ficar curada. E eu vou ficar curada e eu vou emagrecer também, porque isso aqui não aceito de jeito nenhum.
entendeu? Mas creia nisso, essa é a autoridade que o Senhor ele quer te dar, amém? Mas também nós descobrimos que o sofrimento ele produz uma unidade cristã. Quando o sofrimento acontece em forma de perseguição, quando a igreja é perseguida em nome de Cristo, os fiéis ajuntam-se mutuamente, e isso é verdade. Hoje a nossa igreja ela está unida em oração, né? Temos orações 24 horas sem interrupção. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas e assim todos os dias, né? Todos os dias, pode ter certeza que tem um líder nesse momento orando por mim e por vocês. Então creiam nisso, né? Que o sofrimento ele traz essa unidade cristã, ele produz isso na vida do cristão, né? A gente já era unidos quando a gente estava dentro da casa do Senhor, agora separados é que estamos mesmo orando um pelos outros, cuidando um dos outros, né? E fazendo aquilo que cabe a nós fazer aqui na terra, né? Mas também existem outros motivos para o sofrimento do justo, né? O sofrimento corrige as áreas vulneráveis da vida do justo, do crente, né? Quando o crente passa pelo sofrimento, deixa de se preocupar-se com a vida dos outros e começa a analisar a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Por quê? Porque ele não vai ficar perdendo tempo, né? Se preocupando com outras coisas, né? Ele vai se preocupar sim em estar na presença de Deus, né? O sofrimento leva a conquistas e vitórias, né? O próprio Cristo, antes de entrar na sua glória, primeiro teve que padecer. Lucas 24 fala sobre isso, né? E eu vou ler aqui uma passagem de Filipenses 2:5, que diz, do 5 ao 11, né? Que ele diz assim, que o Senhor, Filipenses 2, do 5 ao 11, ele diz assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, o qual, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Tornando-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, o sofrimento, ele nos leva à vitória. Você viu a vitória de Cristo, né? Nós vamos ter essa vitória também, né? O sofrimento, ele nos dá essa certeza de que seremos salvos. Essa é a nossa maior vitória para o justo, para o crente. Quando eu digo crente, eu quero dizer cristão, aquele que crê em Deus, aquele que acredita que Deus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? E também nós vamos ver aqui segredo para nos tornarmos pessoas alegres diante do sofrimento, né? Você quer ser uma pessoa alegre diante do sofrimento? Sirva a Deus, né? E um desses de se tornar uma pessoa alegre, ser alegre em meio ao sofrimento, é ser cheio do Espírito Santo. Quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia conquistando o gentio para o evangelho, os judeus incitaram mulheres honestas para o difamarem, mas este apóstolo não se intimidaram, porque estavam cheios de quê? Do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos fala, em Atos 13, se você ler do 49 diante, você vai ver, né? Então, o sofrimento, ele nos torna pessoas cheias do Espírito Santo, né? O segredo, né, para que a gente se torne uma pessoa alegre em meio ao sofrimento é ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa, ser cheio da graça de Deus, né? Em meio ao sofrimento, o Senhor enche o crente de gozo e de alegria e renova suas forças.
Deus renova, meu amado, suas forças todos os dias. A cada dia você é uma nova pessoa. Deus renova você todos os dias, né? E essa renovação é para a glória de Deus. É para que Deus exatamente fique na posição de rei, na posição de pai, na pessoa que devemos cuidar e idolatrar, né? O sofrimento também nos torna cheios de fé, cheios de esperança, né? Olha, gente, eu tenho muita fé em Deus, que eu, antes de ir para a glória, ainda vou passar por muita coisa boa também. E vou viver juntamente com os meus filhos e meus familiares, juntamente com os meus amigos de igreja e fora da igreja, que eu tenho amigos fora da igreja, né? Que eu ainda vou ser muito feliz. E eu não vou morrer antes dos 80 anos. Eu vou chegar até os 80, 85 no máximo. Eu tenho um pedido nas minhas orações. Eu tenho crido, eu acredito nisso. Mas eu quero chegar boa, quero chegar nessa idade falando do amor de Deus, seguindo o exemplo da minha bispa Maria Xavier. Que um dia vocês terão oportunidade, aqueles que não conhecem, que verão esse vídeo, mas não conhecem ela, vão conhecer em nome de Jesus. Uma mulher maravilhosa, um símbolo para mim, sabe? E existe também... a gente tem que aprender com o sofrimento, se tornarmos pessoas realmente alegres. O crente, ele deve certificar que existe algo maior do que o seu problema, né? Anote algumas referências que eu vou dizer e não vou ler. 2 Coríntios 4,16, lá ele fala que existe algo maior para nós, né? Nada é maior do que o nosso problema, não é maior que Deus. O nosso problema, coronavírus ou Covid-19, não é maior que Deus. Deus é maior que tudo isso. Deus ele nos mostra na sua palavra isso, o quanto ele tem poder para tudo. E hoje o desespero não leva ninguém a nada. O desespero não vai te levar a nada. Por isso, meu amigo, minha amiga, confie em Deus, creia em Deus, né? Nesta vida, não é somente o justo que sofre. Todos os homens passam por algum tipo de sofrimento devido à falta de sabedoria, negligência por causa da decisão precipitada, né? Existem muitos outros motivos que causam sofrimento, mas eles acontecem somente sobre a vontade permissiva de Deus, né? Essa é a minha palavra que eu tenho para você hoje. Saiba, amado, que nada, ninguém é maior que Deus. Nada vai lhe tirar o amor de Deus. Nada vai lhe afastar do amor de Deus, a não ser que você queira, né? Não adianta dizer que depressão, tudo bem que depressão é uma doença, é comprovada e tudo mais, mas Deus é maior que isso, amado. Entregue sua vida ao Senhor, sabe? Se nesse momento você está afastado de Deus, corra, se volte para Deus, se volte para Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho. Então aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E saiba, amado, que no sofrimento Ele nos levará a vitórias. No sofrimento Ele nos levará a conquista. Que Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia maravilhoso, tá? E que você possa refletir, sabe? Você me vê por aí, você vai dizer, a Léo não tem problema. Tenho muitos, mas nada é maior que meu Deus, sabe? Tô com um filho preso, mas nada é maior do que o meu Deus, né? Tô com esse problema de tireoide, nada é maior do que meu Deus. Deus é maior e eu amo esse Deus. E é a Ele que eu quero servir até a sua volta. Deus abençoe você e sua família. Amém.